Então, no momento em que a gente abre aqui a nossa aplicação, o formulário ele está vindo dessa forma, cobrindo toda a janela do nosso computador, certo? Então, assim, eu não quero isso. Eu quero que quando ele abrir, ele fique visível aqui com a parte da barra de tarefa, certo? Então, eu vou fechar aqui. Uma coisa que eu estava observando era o seguinte, ó. Se você der 2 cliques aqui no botão minimizar, você vai ver que ele está com o código application.exit. O que está acontecendo isso? É porque quando a gente copiou ele, né? Você lembra que a gente fez o botão fechar, copiou para cá e copiou para cá? Ele veio já com o código, ó. Se você der 2 cliques nesse daqui, ó, todos eles estão apontando para esse código aqui. Então, vou fazer o seguinte, no minimizar, eu vou apagar esse código aqui, certo? Eu vou abrir aqui esse de maximizar, vou pressionar F4, vou vir aqui no clique dele, ó, e vou apagar esse código aqui, certo? No fechar, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou pressionar F4 e vou apagar aqui. Agora, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, no clique do botão fechar, e agora sim eu vou escrever application.exit, certo? No botão de minimizar, a gente vai colocar o código para estar minimizando, ó. Botão minimizar, nós vamos escrever assim, ó, this, que seria o formulário, né? Vamos colocar Windows State, e aqui eu coloco, vai ser igual, pego a classe form Windows State, e utilizo a opção minimized, ok? Então, eu vou dar um Ctrl Shift S. Quando eu executar, ele vai funcionar a parte de minimizar o formulário. Aí, o botão maximizar, eu não sei se é legal. Eu vou fazer, né? Porque é interessante você saber como. Ó, vou clicar no minimizar, ele abaixa. E quando eu clico aqui no formulário, na barra de tarefas, ele volta. Esse botão aqui, ele teria que funcionar, tipo assim, deixar a tela menor para que a gente conseguisse arrastar ela de um lado para o outro, enfim, né? Como um formulário qualquer. A gente vai fazer isso também. Por enquanto, a gente tem o minimizar e nós temos o fechar. Agora, como fazer para quando eu abrir o formulário, ele deixar a barra de tarefas aqui embaixo visível, certo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui no formulário, ó. Eu vou pressionar aqui a tecla F4. Vou abrir aqui os objetos e vou procurar o formulário, ó, FRM principal. Aí eu vou vir aqui na propriedade Windows State, que seria a inicialização do projeto, e vou colocar ele como normal, certo? Aí agora, aqui, ó, na classe desse formulário, aqui no principal, ó, initialize componentes, eu vou colocar assim, ó, este formulário, o tamanho dele, ó, então eu pego a propriedade size, vai ser igual. Aí existe uma forma da gente capturar o tamanho da tela, o tamanho disponível na tela, no caso é fora a barra de tarefas. Então esse método eu utilizo a classe screen, que significa, né, no caso, tela ou resolução, não sei. E eu vou pegar aqui, ó, a opção primary screen e vou pegar a área de trabalho, ó, working area, e eu pego o tamanho dessa área de trabalho. Agora eu vou pegar a posição desse controle, porque se eu executar assim, vamos ver o que acontece. Ó, vamos dar um F5 e o tamanho do meu formulário vai ser exatamente o mesmo tamanho da área de trabalho. Ó. Vamos executar, ó, tá vendo aqui? Ele já pega já toda a área, tá vendo? Ó? Ele já fica igual à área de trabalho. Como eu programei ele aqui, ó, na propriedade, ó, vou pressionar F4. Aqui no formulário principal, eu programei ele para inicializar no centro, então ele não vai ter problema. Se eu deixasse aqui, ó, por exemplo, manual, ou então default parênteses, ó, default location, vamos executar para a gente ver como que ele vem quando ele não está com a opção centralizada. Vou fazer aqui o login para você ver o que vai acontecer, ó. Aqui perceba que ele inicializou, tá vendo? Com o tamanho
da área de trabalho, só que ele não está 100% aqui na tela. Então, eu vou fechar. Para corrigir isso aqui via código também, a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. This.location é igual a screen. Aí aqui eu pego a mesma coisa, primário screen, ponto, área de trabalho, ponto, location. Aí o que ele faz? Ele pega a mesma posição, tanto o tamanho quanto a posição da área de trabalho, e lança no nosso formulário. Só que ali você viu que quando eu coloquei ele como center screen, ele automaticamente já se inicializou, aí cobrindo toda a tela. Então, ó, agora, só que aqui mesmo assim, ó, ele não tá vindo, tá vendo aqui? Ele tá errado, ó. Eu pensei que ele iria colocar certo, mas não colocou. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Essa linha aqui eu vou deixar ela comentada, porque eu acredito que não precise dela. Deixa eu até apagar ela aqui, depois se for o caso eu coloco ela de novo. Então, eu estou apenas definindo o tamanho do meu formulário igual ao tamanho da minha área de trabalho. E aqui no formulário, a gente vai pressionar F4, ó. Certifique-se de que aqui em cima esteja FRM principal ou o nome que você tenha dado ao seu formulário. E aqui na posição inicial do formulário, a gente vai deixar Center Screen para ele se inicializar. Então, vamos dar mais um F5 mais uma vez para a gente finalizar aqui essa aula aqui. Então, tá aqui, ó, ele já é inicializado no tamanho certinho da nossa área de trabalho e ele também já fica livre aqui a barra de tarefas. Aí, o que acontece, ó? Geralmente, quando a gente clica, deixa eu abrir aqui o Excel que eu vou te mostrar. Quando a gente clica no botão de maximizar ou de minimizar, o que acontece, ó? A tela fica menor e você consegue arrastar o formulário de um lado para o outro na tela, ó. Você consegue aumentar o tamanho, certo? Entre outras coisas. Aí, clicando aqui, ele volta para o estado maximizado. Eu vou tentar fazer isso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. Eu vi alguns vídeos no YouTube, né, de pessoas ensinando a fazer. Então, eu vou tentar fazer, conseguindo, eu gravo para você como que se faz também, ok?